E isso é muito importante, que esses dias eu tava escrevendo um discurso específico que eu vou dar. E eu comecei a repesquisar alguns direitos que a gente exerceu aqui enquanto mulheres no Brasil. E me assustou muito ver o quanto o direito ao estudo da gente é uma coisa muito recente. O direito à mulher estudar aqui, se eu não me engano, foi ali entre 1800 e 1900. Então, quando a gente olha pra trás e a gente vê... E aí eu tenho uma pergunta muito... Foi uma coisa que me assustou ainda mais. De ver que foi assim... uma mulher, ela teve... Em 2000, que a gente ganha o direito de não precisar mais pedir permissão para determinadas coisas para o marido. Em 2000. Aqui no Brasil. Então, tem direitos nossos que são muito recentes. Muito recentes. O divórcio também, né? Sim. Então, assim, até o próprio direito à educação, se você para olhar analiticamente, é um direito muito recente no Brasil, cara. E aí você para e você olha e você fala assim, faz muito sentido. Talvez a gente não se sentir tão segura na hora de se comunicar. Faz muito sentido, às vezes, a gente se cobrar 2 vezes mais do que um homem se cobraria. Faz sentido a gente sofrer com o estigma da burrice. Por quê? Antes, por que as mulheres não estudavam? Porque elas eram consideradas inferiores. A inteligência delas, elas eram consideradas burras. Os homens eram mais inteligentes que as mulheres, por isso as mulheres também eram proibidas de estudarem. Então, quando você olha para trás e você vê que esse é um direito muito recente, e aí a gente olha para outros países como Dubai e a gente se assusta, é porque tá faltando a gente olhar também um pouco para o nosso e a gente entender que boas partes das leis que a gente tem que asseguram a nossa educação e o nosso corpo são leis que não fazem muito tempo. A lei de Maria da Penha é uma lei que surge em 2000. Não faz muito tempo. A gente está falando de uma lei de agressão contra a mulher. Não faz muito tempo. Que é lei você não poder levantar a mão para uma mulher. Não faz muito tempo que é lei você não poder vazar nudes e informações sexuais de uma mulher na internet. Pouquíssimo tempo esse. Foi tipo... É a lei da Carolina Dickmann. Faz menos de 10 anos isso, né? Exatamente. Agora que tem a lei do stalker. Agora, Nem sabia dessa lei. Pouquíssimo tempo, que tem a forma de você poder falar que você está sendo perseguida virtualmente por um ex-companheiro seu. Tem Isso essa tanto lei? homem quanto mulher, a lei do stalker. Eu não Então, sabia. assim, quando a gente olha para essas coisas e com um olhar de caramba, que absurdo isso ainda poder acontecer lá. Nossa, meu Deus, que horror. Cara, eu concordo com você. É um terror para mim poder ter que ouvir que ainda existem pessoas que consideram a homossexualidade uma doença. Isso pra mim, assim, é um completo absurdo. Mas peraí, o que tá acontecendo mesmo aqui ainda no nosso país que a gente tá deixando passar e que ninguém tá olhando? Gente, enfim, há pouquíssimo tempo a gente tinha um presidente que xingava mulheres na cara delas. Entende? Que falava pra uma... vai ser muito cancelado por causa disso, mas anyway, é a minha opinião. A gente tinha um presidente que falava na cara de mulheres que ela não merecia ser estuprada. Então, peraí. Por que o tamanho espanto? Então, eu acho que ir pra esses lugares e ver o que acontece lá fora é muito um alerta pra gente também de que as coisas podiam estar bem piores por aqui. Bem piores mesmo. Graças a Deus não estão. E que a gente continue com essa mentalidade de não aceitar lá fora e não aceitar aqui também. Para que a gente continue evoluindo enquanto humanos, enquanto sociedade. E para que a gente continue dando esse exemplo para outros países também. Sim. Mas, infelizmente, gente, não é só em Dubai que as mulheres são vistas assim. Portugal mesmo, a quantidade... Nossa, a primeira vez que eu saí em Portugal... Portugal, sim, foi um lugar que eu me senti muito mal quando eu saí de decote. Sério? Me senti muito mal quando eu saí de decote em Portugal. Eu tava com um macacão, na época não tinha silicone. E aí, nada, né? Dos peitos. E aí eu saí com um super decotão, assim, e era um macacão soltinho. E com um casacão ainda por cima. Todo mundo me olhou feio, cara. Todo mundo me olhou muito feio em Portugal. Todas as vezes que eu ousei colocar um decote, as pessoas fazem questão de fazer assim, ó.
Mas, tipo, olhar Pra feio você. julgando ou Olhar olhar... feio julgando. Ah, tá. Olhar feio julgando e olhar dando em cima. Homem, né? No É. caso. Então, assim, dos dois lados. Então, se fosse pra eu falar hoje onde eu me senti mais desconfortável enquanto mulher, em Portugal. Nossa. Não foi em Dubai. Mas Desculpa. Não, em Portugal também tem aquilo de... eu não sei se você conversou com um pessoal lá, mas o Giovanni falou que eles acham que brasileiro é tudo puta. Exatamente. Então, assim, Portugal não tá muito distante da gente. Por que a gente não tá achando um absurdo o jeito que acontece ainda lá também, o jeito que eles olham? Que mais você tem, abre o TikTok, joga Portugal, o brasileiro que mora lá fazendo um vídeo falando, olha só o jeito que me olham aqui se eu coloco um biquíni. As pessoas... tem que entender a cultura do local. Tem, mas não é só tão distante assim. Eu sinto que a gente pesa muito mais a mão com outros países por questões aí sim, que a gente ficaria aqui a noite inteira discutindo, do que com outros, entendeu? Então, é um país da Europa, não vamos ficar falando tanto assim como tratam mulheres brasileiras lá. Dubai não, você vai ser sequestrada, vão te matar, vão casar com você à força, você vai acordar, vai ter 500 camelos lá e Micarla não volta. Então, assim, cara, eu falo assim com plena sinceridade, eu me senti como mulher em relação à roupa, mais invadida em Portugal do que em Dubai. Em Dubai, quando eu tava de maiô lá na praia e tal, senti ninguém mexer comigo. Entende? Então é muito uma questão disso que eu falei. Quando a gente conhece outras culturas, principalmente, a gente tem o nosso próprio parâmetro para julgamento e a gente eleva a nossa régua sobre as coisas que acontecem no lugar que a gente mora. Então, minha régua tá elevada pro bom e pro ruim. Tem coisa que eu olho pro Brasil e eu falo, caramba, quanto a gente é avançado em contraposição com um país que é considerado o país mais próspero do mundo. Nossa, a gente é muito mais avançado nessa questão social do que eles. Muito mais, não tem nem comparação. Agora, em questão de tratamento, de limpeza, de segurança, eles são muito mais avançados do que a gente. Muito mais régua o quanto eu aceito ou não ser retratadas em determinadas situações. Entende? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar pra gente aumentar a nossa régua do lugar que a gente escolhe morar e também dos outros lugares, o que a gente pode aprender lá pra trazer aqui pra gente. Meu, que demais. Mas é isso. Nossa, sim. É Aliás, isso. você realmente fala muito bem. Cara, né, gente? Vice. Fala muito bem. A gente entra na história, tá ligado? Vice, imaginando tudo, pensando tudo. Mas esse negócio que você falou, a gente, às vezes tem lugares que, tipo, a gente nem imagina. Por exemplo, tinha 15 anos, eu fui pra Disney, a gente ficou no hotel que tinha piscina. E aí minha prima sempre gostou de usar fio dental. Eu nunca gostei porque eu não suporto fio dental. É um eterno resgate que você tem que fazer, entendeu? É um eterno resgate. E aí, suave, ela colocou o biquíni, eu também coloquei o meu. Meu, todo mundo da piscina olhando. Do tipo, chegou um cara e perguntou, o que você tá usando essa tanguinha aí? Tipo, não é tanguinha, mano, é um biquíni, tá ligado? Todo mundo olhando, porque ela é as fraldonas, né? Sim. Ainda sobrando tecido embaixo, assim, não é? Foda. Verdade. Então, é E isso. você vai ver, realmente, coisas que você nem vai imaginar. Não. Lugares que você nem imagina que vai ter o bagulho. Exatamente. Então, assim, às vezes tem algumas mulheres pensando, poxa, eu queria muito conhecer lá e tal. Cara, eu posso falar da minha experiência. Não posso falar como vai ser pra você. Mas eu posso pedir pra que você se reafirme com algumas coisas pra você se sentir mais segura. E não só em Dubai, em todo lugar que você fizer uma viagem sozinha. Acho que é muito importante a gente até trazer isso pra cá, como a gente tá falando de viagem, que a gente sofre mais com essa questão. Pô, um homem quer pegar, colocar uma mochila nas costas e conhecer o mundo todo igual o namorado da Mahara. Vai de boa, conhece o mundo todo e tal. Não que ele não vai sofrer com outros tipos de insegurança. Ele vai, mas não é o mesmo Não é a mesma coisa. que eu colocar uma mochila nas costas e falar que eu vou sofrer o mundo todo, sabe? Uhum. Eu vou pensar se a pessoa que quer dar uma carona vai me matar. Ou não. Eu vou surtar de ficar num quarto de hotel sozinha. Se alguém pode entrar no quarto ou não. Porque já aconteceu aqui no Brasil, pasme, uma pessoa que trabalhava num quarto de hotel entrar dentro do quarto do hotel de uma menina que estava viajando sozinha. Então, assim, você pensa em tantas coisas inimagináveis que já aconteceram com mulheres que você fala, cara, eu vou ficar trancada na minha casa o resto da vida. Uhum. E isso é uma coisa importante, porque a primeira vez que eu viajei pra fora, que foi pra Portugal, eu fui com meu namorado.
A segunda eu tava indo sozinha. Isso foi muito importante pra mim. Muito importante pra mim. De eu entender que eu consigo fazer isso. Que eu posso fazer isso. Sabe? Que tá tudo bem. Que é óbvio que tem coisas que a gente vai fazer pra que a gente se sinta mais segura. Mas que não é algo inimaginável. Não é algo impossível pra você, enquanto mulher, fazer. Por mais que você sinta medo. Não dá pra você calar a sua voz ou cortar suas asas pelo medo pra sempre. O que a gente pode fazer é... Acho que quase que fazer um combinado entre a gente, né? Pra gente sempre que ver uma mulher viajando sozinha em algum lugar, a gente tentar dar mais amor e atenção àquela mulher que tá ali, porque a gente sabe o quanto deve estar sendo difícil pra ela. Por mais que talvez esteja sendo muito divertido, ao mesmo tempo tá sendo muito difícil, sabe? Então a gente ter esse olhar também com as pessoas ao nosso redor e a gente acolher mais as mulheres, mas sem aquela de vou deixar você presa aqui o resto da vida porque isso vai te deixar mais segura. A gente precisa dar a cara, a gente precisa tentar, mas a gente precisa se acolher também. Sim. E Dubai me ensinou muito sobre impossível. Olha. Porque a gente tem essas crenças, né? De, ai, não, isso aqui agora não. Ai, não, isso aqui talvez seja impossível pra mim. Quando eu cheguei lá e eu comecei a ver, principalmente no deserto, e a lembrar que tudo aquilo ali era areia. Tudo era areia. Simplesmente tudo era areia. E de repente agora lá tem praia, tem o prédio mais alto do mundo, é a cidade mais tecnológica, todo mundo tá lá pra aprender. E se, anos atrás, alguém tivesse falado que era impossível? E eles não tivessem feito nada daquilo. Realmente, pode parecer impossível você construir o prédio mais alto do mundo. Mas eles fizeram. E aí, quando você entra no Burj Khalifa, tem escrito assim: impossível é uma palavra que não existe no dicionário dos Emirados Árabes. Olha só. E aí eu falei, a partir de hoje não existe mais no meu também. A gente se limita muito. Muito. Muito, muito. E ter tido esse contato lá com obras grandiosas, pessoas maravilhosas, olhar pra praia, falar, cara, isso aqui, como é que colocaram água no meio do deserto, velho? Isso não faz o mínimo sentido. Mas colocaram e eu tô me divertindo e é um lugar que eu tô me sentindo muito bem. Meu Deus, o que eu tô julgando impossível hoje na minha vida? Que eu posso ressignificar, encontrar formas de solucionar isso e mostrar para as pessoas que, de fato, o impossível ele não existe. Ele não existe. É só uma perspectiva sua, da sua cabeça. Então, eu espero que, se vocês tiverem a oportunidade um dia, vocês tenham essa mesma sensação que eu, sabe? Que a gente se limita muito, né? Muito. Não existe barreira cara. pro que você pode conquistar.